Agora sim. Agora sim, liberado. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Como que você tá? Família, tá tudo bem? Tudo certo, doutor. Prazer falar com o senhor. Prazer é todo meu, viu? Mas que um professor aqui ganhou um amigo aqui com muito carinho, muito respeito para te ajudar, viu? Ai, que bom, doutor. Fico feliz. Ano acabando, né? Passou rápido, né? Pois é, naquela correria, né? Nesse É. processo, no finzinho do No ano. finalzinho do ano aparece cliente, brota cliente para perguntar tudo do processo, né? Exatamente. Mas vamos com fé, vamos pensando no nosso recesso. Se arrastando, né? Doutora, estou aqui para ajudar, conta comigo. Você está bem de saúde, física e mental, principalmente mental? No finalzinho do ano não dá para cobrar muito do advogado, advogada, porque Não, né, sempre difícil, né, é doutor? difícil. Mas tudo certo. Espero que É, o senhor tem também. alguns clientes, né, que mandam para dentro, aí alivia o nosso coração, eu falo, né? Lembra que a gente não é só advogado, advogada, a gente é ser humano, né? Pois é, exatamente. Fica à vontade, doutora, como estivesse aqui na minha frente, viu? Essa mentoria aqui é para te ajudar. Estou aqui para Tá. poder dividir responsabilidade com a doutora, viu? Obrigada, doutor. É o seguinte, é sobre uma ação de reintegração de posse, aí é difícil achar até colegas para a gente discutir a questão, porque as pessoas realmente não são qualificadas e a Não gente são. que não tem experiência na área, às vezes pega um caso e é um pouco complicado. E doutora, E aí, eu percebo que na advocacia, eu não sei se na medicina, na engenharia, mas na advocacia falta muito humildade, né? O ego acima de tudo. Então, você pergunta para um colega, ele não leva aquilo a sério, com respeito. Ele vai falar qualquer coisa, te induz a erro, te ensina errado, explica errado. exato, É fogo, né? é É difícil. difícil. E hoje em dia brotou os vendedores de curso. A pessoa liga uma câmera, cria um curso na internet e fala, ó, sou especialista. Aí você vai ver, Exato. tem nem ação no nome, um livro publicado, ou seja, não tem história, sofrimento, que faz parte, né? Maturação, né? E acho que sobre esse assunto também, doutora, até o próprio judiciário, pelo menos aqui, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É. E me parece que, assim, tem que ser, esse tipo de ação não é muito o dia a dia ali do magistrado, de uma vara residual. E aí também, às vezes, é complicado até do próprio procedimento, que é um procedimento específico. Então, acho que tem uma dificuldade mesmo nessa área, assim, É em difícil. geral. Geral, verdade. Tanto do lado dos advogados como do lado de cá, né? Sim, É verdade. Do lado de lá e do lado de cá, verdade. Verdade. isso. Conta Então, comigo, vou te doutora, é o ajudar. seguinte, é uma, É. é uma ação de reintegração de posse. O senhor me ouve bem? Tô te ouvindo bem, viu? De posse com pedido do liminar e eu estou advogando pela regra. Tá. Tá? É um imóvel em condomínio. Então, o condomínio, ele alega que a minha cliente invadiu uma área comum do condomínio. Né? E aí, pelas peculiaridades do caso concreto, assim, não tem muito detalhe, é uma coisa que eu gostaria que o senhor pudesse ajudar a me elucidar algumas questões. Fica tranquilo. O que aconteceu? Houve uma diferença no projeto que foi aprovado na prefeitura. Ele, na hora de executar, ficou diferente. Então, esse imóvel, ele é um condomínio de casas e todas as casas do condomínio são iguais, mas essa é diferente. Então, é uma casa que fica numa rua sem saída, em frente a uma rotatória. E aí houve essa diferença do projeto. Eu não sei se eu consigo virar aqui para mostrar para o senhor, como é uma coisa espacial. Consegue virar. E essa plataforma, doutora? Aqui. Já estou vendo perfeitamente. Mas essa plataforma, então, se a doutora quiser clicar na televisãozinha, eu consigo ver o que você está vendo, viu? Ah, tá. Tá ótimo. Mas aí o senhor, acho tô que vendo, o senhor consegue tô vendo ver. Bem, tô vendo Esse bem. aqui é o projeto que foi aprovado lá na prefeitura. Então, é sobre esse imóvel aqui da casa 17. Se o senhor conseguir ver, aqui elas são todas as casas iguais e essa aqui é diferente. Então, até eles viraram no eixo a construção e ela é essa casa assim. Só que essa rotatória, ela não foi executada aqui como está e surgiu uma nova área. Aqui, ó, essa é a casa 17. Então, essa rotatória, ela deveria passar aqui, ó. Deixa eu ver, aqui, ó, como se fosse assim, ó. Não sei se o senhor está conseguindo entender aqui. Então, essa é a área em discussão. Tá. Aqui. Então, e a ré? Essa rotatória era para passar aqui e aí teria um livre acesso aqui à rua, tranquilamente. Mas o que aconteceu foi que existe essa área aqui que ela não está na planta, ela não houve a destinação.
e por conta disso houve um uso ao longo do tempo, desde 2006, pelo morador originário dessa área. Até a construtora entregou para ele e falou, não, isso aqui pertence à sua casa. O poste, o padrão de energia, né, que tem que estar dentro do terreno, ele foi colocado aqui junto à rua. Então, esses cabos sempre passaram aqui, o cavalete de água também ficava junto à via aqui, sempre houve esse uso, ele sempre limpava a área. A vizinha chegava a pedir autorização para ela, de vez em quando, colocar o carro na frente. Então, sempre ele limpava, que essa aqui é uma área comum do condomínio, é uma área verde, tem um parquinho. Tá. E quando o condomínio limpava essa área, não limpava aqui nessa frente dele. Sempre ele se responsabilizava por essa limpeza. E aí, vou virar novamente aqui. E aí, esse morador originário, antigamente no condomínio não podia cercar, né? Não podia fazer muro nem na frente, nem dos lados, até que depois isso começou a poder se fazer. E aí ele cercou tudo e vendeu para minha cliente. Assim que a minha cliente entrou no imóvel, o condomínio entrou com a ação de reintegração de posse. Então, assim, essa questão cheia das peculiaridades, porque geralmente, né, uso capião é difícil em condomínio, mas eu pesquisei algumas jurisprudências que quando o uso é exclusivo... E me fala uma coisa, ela não quer a rescisão do contrato e pedir a devolução dos valores pagos, a empresa é uma empresa enrolada, fica meio que inviável isso. Esse morador originário é uma pessoa bem simples e eu não consegui mais contato com ele, então, assim, é uma coisa que ficou difícil, assim, e ela tem a clareza que ela estava de boa fé e que não poderia ser outra que aquela parte deveria pertencer ao imóvel, porque é esse único acesso à via ali. Entendi. Sabe? Então foi nesses termos assim que eu fiz, né? Fiz a contestação. Na verdade, a gente ficou sabendo já tinha uma medida liminar de reintegração. Aí eu entrei com o pedido de reconsideração e o agravo, e o juiz suspendeu a liminar. Ele disse assim que ele suspende a liminar até que sejam analisados os argumentos das partes. Então, tinha essa liminar suspensa. E aí aconteceu, na contestação, eu fiz o pedido contraposto de manutenção ali de tutela da posse dela, de boa-fé e tal, e também da retenção de indenização por benfeitorias, porque ela morava lá, era na época da pandemia, ela comprou ali para isso, para ela trabalhar ali, então ela trabalhava e morava ali, e fez ali algumas alterações. Então fiz esses pedidos. No despacho saneador, o juiz ele já não me concedeu ali oportunidade de fazer provas sobre a questão do pedido contraposto. Ele não analisou assim, né? O judiciário cada vez pior, né? Ele não analisou o meu pedido contraposto, assim, era como só se eu estivesse me defendendo, né, do pedido do autor e tal. E naquele momento ali, a interpretação que eu vi aqui, até aqui do tribunal daqui, foi que não seria recorrível por agravo. Falei, vou esperar então para no final alegar essa questão de que eu fiz cerceamento de defesa, por eu não poder fazer prova da boa-fé dela e dessa questão das benfeitorias e tal, pedir perícia por ser uma questão desse direito registral, uma peculiaridade muito grande, assim, porque o condomínio ele ainda fala que a intenção é construir um salão de festas. E aí o imóvel ficaria encravado, assim. Até eu coloquei uns desenhos assim na peça para tentar aqui, por exemplo, eles querem construir piscina, salão de festa, e aqui o imóvel ficaria encravado, assim, não teria acesso à via pública, né? Então, pela a via de circulação ali, né, do condomínio. Então, eu acho, assim, por esse erro, né, esse uso,
essa tolerância que seja do condomínio ao longo do tempo, isso deveria ser regulado de uma outra forma, mas não que fosse conferida a posse ao condomínio puro e simples. Agora é importante, doutora, isso é importante, a reintegração de posse, para que ela tenha a procedência, é importante sempre o autor provar o 561. Então, o autor tem que provar a posse, a data do esbulho da turbação. E a doutora, analisando, o que a doutora acha? O que aconteceu? Eles disseram que o doutor não analisou, assim, ele colocou que como é condomínio, a posse indireta, e presume-se que a área é comum, assim, ele não enfrentou os argumentos dessas peculiaridades do caso concreto que eu coloquei, porque tudo bem, presume-se que a área é comum, mas ali é uma área que não consta do projeto, não tem uma destinação, né, específica que tem que ser dada pela instituição do condomínio, pela convenção, não tem uma... Porque deveria, por exemplo, se existe aquela área, deveria ter, então, uma norma anterior que dissesse, olha, ali existe essa situação, então o imóvel da Casa 17 tem um uso exclusivo ali daquela área para passar os cabos de energia, porque pela convenção de condomínio você não pode colocar na área comum uma coisa privada. Verdade. Que está lá desde sempre. Então não houve essa norma anterior. A doutora já apresentou a defesa? Já ou não? A contestação ainda não apresentou? Então, Tá apresentei a contestação e aí já houve a instrução nesses termos, assim, que eu falei para o doutor que eu não consegui muito fazer essa prova em relação à boa-fé, mas assim, o que eu consegui, eu levei a testemunha, essa vizinha que ela falava que esse morador originário sempre se comportou como o dono, ele que sempre limpou, ela falou em todos os termos, mas as testemunhas dele são pessoas que moram em outro lado assim, do condomínio, não tem muita familiaridade, e eu acho que o doutor não entendeu muito a questão, assim, eles, não sei, acho que ele não se ateve ali a essa particularidade do caso concreto. Doutora, e na defesa, a doutora bateu bastante no 561, que eles têm que provar o 561? Bati que não provou a posse anterior. Legal, assim, não provou. Eu coloquei que ele não... Se algum dia ele teve a posse, porque no meu entendimento, né, de acordo com a narrativa que eu fiz, foi que nunca houve, assim, o condomínio nunca se comportou como possuidor daquela área, porque nunca cuidou, né, os elementos ali da posse nunca ele exerceu. Quem exerceu com ânimos de dono foi esse morador originário. Coloquei essa questão mas aí houve a sentença agora e o juiz ele não enfrentou nada. Ele falou exatamente isso, que é a posse indireta, área comum, houve a invasão indevida, simplesmente. Aí até eu já preparei os embargos para que ele sane a sua omissão e enfrente o meu pedido contraposto em relação à proteção possessória e a direito à retenção das benfeitorias e tal, e estou preparando a apelação. O que eu queria, eu tenho algumas dúvidas práticas. Agora, doutora, eu queria saber quanto tempo que a cliente tem a posse? A minha cliente, ela comprou em 2020, não sei se agora me confundiu, mas 20 ou 21, mas esse morador originário que vendeu para ela, ele fez, ele fez um anúncio, né? Tem um anúncio, e nesse anúncio ele consta amplo estacionamento. Existem vários vídeos dele explicando para ela, para minha cliente, os limites do terreno dele. E ele fala, até a rua, até a árvore. Ele delimitou ali para ela quais os limites do terreno dela. Então, assim, ela comprou aquilo que ele disse que era dele. E uma coisa importante, ele que vendeu, tinha quanto tempo de posse desse imóvel? Então, era desde 2006. O condomínio ele foi criado em 2006, e aí ele morava lá com a família dele. Aí na defesa eu coloquei que houve essa prescrição aquisitiva até pela moradia, né, pela aquela diminuição. Então que ele já seria dono daquela área, e daí ela teria adquirido nesses termos já com a prescrição aquisitiva, assim, nessa continuidade da posse, assim, né, porque essa transmissão dele para ela foi pacífica, e após ela ingressar no imóvel,
Entendi. Então, eu falei também a questão da soma das posses, né? Que daí seria da entrada da ação, antes da citação, ainda não havia os 15 anos, mas depois da citação já tinha 15 anos, assim. Porque o que a doutora poderia fazer, poderia pensar também, é na distribuição do uso capião. Por quê? A doutora trabalhando com o uso capião distribuído, mesmo que já tenha apresentado a contestação, a doutora consegue usar ele em matéria de defesa, faz uma petição e informa que tem um uso capião em andamento, pede a suspensão da reintegração de posse. Tem até a súmula, a 237 do Supremo, o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Então, seria interessante a doutora, nesse caso, A minha distribuir. dúvida era se como já estava em andamento a reintegração de posse, você poderia interpor, doutor. Pode, porque olha que legal, a doutora pode usar a soma da posse, legal, parabéns, já até falou dela. E a doutora pode usar a posse complementar no decorrer do processo. E eu entendo que a preocupação da doutora seja em relação, e isso é uma preocupação comum, mas eu entendo que seja em relação se a posse é mansa e pacífica, mas a posse continua sendo mansa e pacífica, mesmo que exista uma ação petitória em andamento ou possessória. A possessória é reintegração, né? Manutenção, interdito proibitório. Qualquer ação possessória em andamento, qualquer uma delas, quando né? está indo, né? Quando está em andamento as possessórias. Eu tinha visto uma decisão, mas eu não tinha muita certeza se era o caso mesmo, mas que esse tempo ele também contaria, né? Na verdade, qualquer ação possessória, seja a reintegração, manutenção, interdito proibitório, em andamento, sem transjulgado, a posse para efeitos de uso capião continua sendo mansa e pacífica. E o mesmo acontece em relação às petitórias. Então, a doutora faz um uso capião, trabalha em preliminar a súmula 237 do Supremo, fala da soma da posse complementar, e trabalha com esse uso capião para suspender essa integração de posse, entendeu, doutora? E, doutor, seria distribuído por dependência, assim, conexão, ou é outro juiz? Não. Como é uma ação declaratória uso capião, a doutora faz a distribuição autônoma, de forma autônoma mesmo. Aí como que a doutora vai fazer conexão? Vai lá, se já apresentou a defesa, se não tivesse apresentado, mencionaria o uso capião dentro da defesa. Como já apresentou a defesa, a doutora faz uma petição e informa, né? Requer a suspensão em virtude do uso capião. O uso capião tem que ser julgado antes da ação de integração de posse. Pede a suspensão da integração de posse, entendeu? Ah, tá. Eu tinha essa dúvida porque eu achava que como eu já estava em trâmite, eu não poderia ingressar. Entendi. Então, pode pedir sim. E outro detalhe, hein? A doutora pode trabalhar para dar um respaldo de segurança com um recurso especial, o julgado do recurso especial, o 13, anota aí que é importante, viu? O RESP 1361 226. 213? 1361 226. 1361 226. Tá. Porque esse julgado, ele fala o quê? Que o prazo para o uso capião ele pode ser completado no decorrer do processo judicial. Ou seja, a doutora está com a faca e o queijo na mão. Soma da posse, se o juiz ficou meio com dúvida aqui, faz o quê? Faz o uso, né, da posse complementar no decorrer do processo. Porque a soma da posse é muito legal. Só que qual que é o problema da soma da posse? Você tem que provar a posse de quem você está somando. O enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil, ele fala isso, né? Você assume os vícios de quem você está somando a posse. Então, somar a posse e a gente não consegue fazer prova, a gente perde a ação. Então, a gente usa o quê? O prazo complementar por segurança, entendeu, doutora? Como ela já adquiriu em 2020, 3 anos. Vamos dizer que esse uso capião dure 2. Pronto, 5 anos. Se for uso capião constitucional, a gente ganha, entendeu? Se for extraordinário, talvez a gente faça o uso capião ser mais lento, né? Então, doutor, daí eu até tive essa sacada mais pra frente, mas eu olhei umas fotos daquela série histórica do Google Earth lá, que você vê antes. Sei. E dá pra ver certinho a limpeza do terreno. Quando a área comum não estava limpa, a área dele não estava. Sempre a área dele era limpa junto com essa área em discussão. Então, acho que é uma prova também desse uso dele, assim, ao longo do tempo, né? Talvez para essa ação de uso capião. Porque eu não consegui o contato, assim, dele, assim. Esse morador anterior, assim, ele não sei se tem gente que tem medo dessa questão de justiça e tal, então eu acho que ele não... talvez não quis se meter, né? As pessoas são assim, né? Ele queria vender, sabe quando uma pessoa quer vender, assim?
Agora Mas foi todo... a grande tese da doutora na defesa é o uso capião. E a cereja do bolo, viu, doutora? Nesse uso capião, pede a averbação premonitória. A averbação premonitória. O que é essa averbação premonitória? A doutora vai pedir para fazer constar lá na matrícula do imóvel que existe um uso capião em andamento, ou seja, a doutora vai gerar publicidade do uso capião. Fazer contato. Aí, doutor, outra questão que eu estou um pouco me batendo é sobre os efeitos na apelação, porque houve essa medida liminar, que ela foi concedida, né? E suspensa. E na sentença, o juiz ele colocou só que ele acolhe o pedido do autor para declarar a reintegração de posse e condena a ré nas custas e honorários. Mas ele não pediu para expedir ordem de mandado de desocupação, e aí eu fiquei nessa dúvida se seria o caso de possibilidade de execução provisória de ofício ou a outra parte teria que pedir. Na verdade, a outra parte pode até pedir, mas como se trata de integração de posse, o juiz deixou claro que ele deu a tutela antecipada? Não, ele não. Mas ele tinha concedido a liminar anteriormente, né? Aí o que é importante fazer? Foi suspensa. Nesse caso, foi suspensa. Foi expedido. Ele teve o mandado, tudo, mas não foi cumprido. Porque ele suspendeu antes. E daí, quando foi cumprir o mandado, só avaliou e constatou o local. Não reintegrou, porque ele tinha suspendido a decisão que ele tinha concedido a liminar de reintegração. Sempre eu falo, né? A ação possessória, quando é feito o pedido de liminar, tutela antecipada de desocupação, o ideal é que o juiz marque, agenda. Ele tem que agendar, né? O ideal é que ele agende uma audiência de instrução. Justificação justificativa, né? E ele não fez isso, doutora? Não. Não fez, olha só. Eu fui surpreendida já com um mandado de reintegração de posse para desocupar em 15 dias. Olha só. O que a doutora pode fazer nesse caso? Trabalha com o uso capião, como matéria de defesa, a súmula 237, pede a averbação premonitória. Perfeito. É onde a doutora vai conseguir. A melhor estratégia que tem para esse caso é essa, viu, doutora? Não tem outra melhor, viu? Porque foi nesses termos. Eu fiz a exceção de uso capião na contestação, fiz esses pedidos, até fiz uns pedidos que hoje eu tenho clareza que não poderiam, que são em ação autônoma, ou teria que ser em reconvenção, que seria assim, um pedido alternativo de conceder o direito de uso exclusivo da área, pelo menos, assim, para resolver a situação, né? Mas enfim, meu entendimento agora é que não seria cabível em sede de contestação. Enfim, doutor, assim, era essa questão, assim, para saber se eu vamos combinar então. Tá no caminho, sim. Fez a defesa que tinha que fazer, né? Agora, a única coisa que eu faria mais é o uso capião, que é uma ação hoje que é cobrado o valor de R$13 mil no mínimo, né? De 10 a 13 mil no mínimo. A tabela da OB, ela fala de 10 a 20% do valor do imóvel, mas não se aplica. Às vezes o cliente é muito humilde, né? Então, a gente tem que tentar ajudar, senão também a gente não consegue trabalhar. Então, o valor mínimo é esse, né? Mas 10 a 20% da tabela da OB, quando a doutora vê que é um imóvel, um valor diferenciado, mas a cliente tem que entender da importância da doutora fazer isso, porque a doutora fez muito bem a contestação, eu sei disso, apresentou uma defesa batendo no 561, né? Que é a defesa própria, né? É o ato controverso. Então fez muito bem. Que não seria o caso de ação possessória, né? Que eu coloquei também, porque ele apresentou a matrícula. A doutora trabalhou muito bem. Agora, o que está faltando aí, para poder a gente fazer tudo que pode, é distribuir uma ação de uso capião. Como nós estamos próximo ao recesso, o que a gente pode fazer? Nós podemos pedir prazo suplementar para juntar documentos, porque aí a doutora ganha tempo para fazer a distribuição, né? A doutora consegue fazer a distribuição, uma peça mais simples, mas depois faz a juntada dos documentos, que demora mais para selecionar tudo isso, né? Mas caberia sim a possibilidade da doutora fazer a distribuição do uso capião, pedido de prazo suplementar e detalhe, né? A doutora, dentro desse uso capião, trabalha muito bem com a súmula 237 do Supremo, que é aquela súmula que fala, né? O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa, e a doutora trabalha com um pedido da averbação premonitória para fazer constar esse uso capião na matrícula do imóvel, né? Objeto de litígio.
Tá. É que assim, doutor, na verdade, eu tô no prazo da apelação já. Assim, dos embargos de declaração, né, da sentença, que eu vou já protocolar nesse sentido de que o juiz analise meu pedido contraposto. E aí para esse prazo suplementar para documento, será que já seria cabível? Então, se a doutora está no prazo de recurso de apelação, já teve sentença, né? Então, a sentença foi a sentença definitiva, né? A sentença já, de que ele acolheu o pedido do autor para integrar a posse. Já foi a sentença definitiva, então, né? Ainda não transitou em julgado, que eu tenho o recurso para apelação, e aí essa era a minha dúvida em relação a esses efeitos da sentença, se eles já são imediatos, porque houve essa... Não é imediato não. Não é imediato não, então o que a doutora pode fazer? Pode apresentar o recurso de apelação, né? E trabalha com essa informação nova, do uso capião, inclusive. Tá, Já corro para entrar com o uso capião e na apelação na apelação levanta essa questão. Existe aquele texto novo que a gente pode trabalhar, a prova nova. Então a doutora menciona, importante mencionar que existe uma ação de uso capião em andamento, porque a posse da autora é notória, então dá para fazer isso, entendeu? Entendi, doutor. O uso capião, ele vai ser distribuído de forma autônoma, não por dependência. Esse uso capião não é ação litigiosa, é uma ação declaratória, não tem réu. E nesse uso capião a doutora vai pedir a verbação premonitória do mesmo jeito. O que muda é a situação processual da reintegração, que na verdade já passou a fase, porque houve sentença, é recurso de apelação, entendeu? Tá. Outra questão, assim, doutor, é o seguinte, se ele pedir essa execução provisória, tem cabimento dessa execução provisória, o autor? Porque foi concedida a liminar, mas aí foi suspensa a liminar, e na sentença o juiz não falou sobre o cumprimento provisório da sentença, assim, não se manifestou. Ele só pediu. Mas, ele só declarou a reintegração de posse, ele disse dessa forma. A doutora está com o número do processo aí? Tá fácil? Deixa eu ver se tá aqui, peraí só um pouquinho, doutor. É o 082 0073 15 2021. 812 é o final 0001. Não, nesse caso, a doutora fazendo o recurso de apelação, a doutora só não esquece de pedir o efeito suspensivo, só para afirmar, né? Mas não vai ocorrer a execução provisória não, viu? Tá. Aí o pedido de efeito suspensivo é separado, né, doutor? Não, é dentro do recurso de apelação, viu? A doutora pode abrir um tópico no recurso de apelação do efeito suspensivo e só reafirma, requer o efeito suspensivo. Eram mais essas as minhas dúvidas, porque eu falei, se por acaso ele consiga esse cumprimento provisório, eu tinha dúvidas em relação assim, porque lá tem os muros, a grade, algumas coisas assim. Eu queria saber na prática como é que funciona assim, na hora de cumprir o mandato de reintegração, se fosse o caso. Porque a rigor o autor que tem que dar conta dessa retirada dessas questões, né? Na verdade, a execução provisória ela vem pelo princípio da celeridade no processo, né? Execução, alguns falam em cumprimento provisório, mas as ações processórias são um procedimento especial. Então, não pode o juiz fazer isso se tem recurso em andamento com efeito suspensivo,
Porque fazendo isso, né, ele acaba tirando a qualidade do objeto do processo. Então, em regra, não acontece, viu? A minha dúvida era por causa do, acho que não sei se é 1021, que é quando houve a tutela provisória, né? E daí a apelação não teria o efeito suspensivo. Mas nesse caso não, porque eu estou vendo aqui, o juiz não foi em tutela, essa reintegração que pode ocorrer não foi em tutela. Foi liminar, né? Liminar é diferente. Essa que era a minha dúvida, se isso já era tutela provisória, essa medida liminar é uma coisa autônoma nesse caso não vai ocorrer não, que bom, graças a Deus. Não, a minha preocupação maior era essa, assim, porque aí é um transtorno, né, doutor, se tiver que desocupar, e grade, e muro, e a questão da ligação da água e da energia está nessa área que está sendo discutida, então seria isso. O recurso de apelação interposto com pedido suspensivo, ele vai suspender sim, doutora, pode ficar em paz. Não vai ocorrer. Ele tem um efeito de regra devolutivo, mas o suspensivo. Então não vai ocorrer a reintegração, não. Não pode, né? O deferimento da execução provisória da sentença de reintegração não pode ocorrer nesse caso, não. Tá bom. Então, essa era a minha questão, assim, maior. Porque não é transferência da titularidade, né? Quando eu falo de ação de reintegração de posse, envolve a transferência da posse, né, do imóvel. Então é indispensável, né, na verdade, indispensável até a caução. Então, não, nesse caso não, pode ficar tranquilo, faz o recurso. E eu faria, doutor, o uso capião justamente para a gente ter uma linha de defesa. Avisa a cliente que é um caso de risco, né, é um caso, quando eu falo caso, é um caso complexo, né? Mas a doutora fazendo o uso capião está fazendo o que tinha que fazer no momento oportuno, viu? Certo. Nossa, tá ótimo então, doutor, porque aí na apelação seriam essas da pode trabalhar, pode mencionar o uso capião, não que ele tenha efeito prático, mas ele gera mas como matéria de defesa... ele gera uma curiosidade, né? E da fundamentação, tinha colocado aqui... daí mais essa questão da sentença, que a sentença foi bem complicada, assim, bem contrária à prova dos autos, assim, me parece que o juiz não entendeu mesmo o que estava acontecendo. E bate nisso também, viu, doutora? Bate no risco do dano grave, difícil reparação, né? No próprio recurso de apelação, quando a doutora for alegar efeito suspensivo, bate nisso, que não deve ocorrer a qualquer execução provisória, no sentido que existe um risco grave de dano de difícil reparação, bate nisso, entendeu? Certo, agora, não deixa de fazer o uso capião por fora, é muito importante, é uma ação autônoma, por mais simples que seja, mas ele vai fazer a diferença. Usar a súmula 237, pedir a verbação premonitória. Tá certo, doutor. Essa questão porque a minha linha de raciocínio, né, que eu estava bem aflita em relação à possibilidade desse cumprimento provisório, na eventualidade de eles conseguirem essa reintegração de posse, eu tinha pensado em ingressar com uma ação de obrigação, assim, de não fazer, porque eles dizem que eles querem construir esse salão de festas ali nessa área para encravar o imóvel. Assim. Então, seria essa ação para tentar regulamentar, pelo menos, esse uso exclusivo, essa questão ali daquela área que fica o imóvel até o valor comercial. Fatalidades, é complicado. Fatalidades acontecem, o judiciário está muito ruim, cada vez pior, né? Falta conhecimento, falta vontade, então a gente tem que estar atento que fatalidades acontecem. O escritório esse ano foi condenado a pagar sucumbência, aí eu fiz um embargo de declaração, falei, olha, advogado não pode pagar sucumbência, já é uma profissão de risco, aí vira de alto risco, né? Porque perdeu a ação, você tem que pagar sucumbência para outro advogado, não existe isso, né? O juiz manteve a decisão em primeiro grau, aí nós fomos, no recurso, nós conseguimos reverter a nulidade dessa decisão, então tem decisões absurdas todo dia, né? Agora, o caso da doutora é um caso complexo, a cliente tem que ter ciência disso, né? Por mais que a doutora esteja fazendo um serviço muito bem feito, né? Preocupação, responsabilidade, mentoria, mas a cliente tem que estar ciente disso. Mas difícil ocorrer, né? Qualquer ato errado, né? Ato equivocado numa situação de risco dessa, mas pode acontecer. Mas a doutora usando os capião, a doutora fechou o que poderia fazer em relação à defesa, né? Sim, porque a questão assim que me dava uma insegurança é porque
quando vai tratar de uso capião, aí é em condomínio. Aí tem várias decisões que falam, não, em condomínio não pode. Mas, assim, como esse caso é bem específico, assim, é porque aquela área ali, houve esse erro na execução do projeto e quer dizer que não tem uma destinação, não foi feita uma destinação anterior ali, em relação àquela área, é uma área que ela né, na lei a pessoa precisa ter o acesso direto à via, né? Tem que ser o terreno particular, aí a calçada e a via. Então, assim, ainda que fosse uma área comum, teria que ser regulamentada para ser somente de passagem. Assim, porque a matrícula ali tem uma imprecisão, assim, que é o que eu argumentei também, porque a matrícula, é possível ratificar a matrícula, né? Então, assim, a matrícula precisa corresponder à realidade. Como aquela área ali, na instituição do condomínio, aquela área não existia ali, precisaria que porque acho que eles fizeram uma matrícula num Ctrl+C, Ctrl+V, porque todos os imóveis são iguais, mas ali ficou diferente. Nossa. Então, ele não ficou... Deu esse problema também por essa questão registral, né? Então, por isso que eu pedi a perícia. Daí, na apelação, também vou reiterar essa questão da perícia, que foi indeferida, né? Que daí também não cabia agravo na época. E a doutora, precisando de qualquer coisa, pode mandar mensagem também, tá? Pode marcar mentoria, pode mandar a peça pro WhatsApp, eu olho com muito carinho, tá bom? Com muito carinho e muito respeito. Ganhou um amigo aqui, mais que o professor ganhou um amigo. Se tiver a possibilidade, faça a pós comigo, né? Entra lá no site www.portaleso, é uma pós menos R$1.000. A mesma pós que eu coordeno em outro lugar custa 13 mil. Era um sonho de criar uma pós mais acessível a todos, né? A gente precisa de uma advocacia mais forte. Então tem a pós, tem cursos gratuitos, conta comigo, estou à disposição. Leia meus livros, não sei se a doutora leu o livro Direito Imobiliário de AZ, da editora Mizuno. Ainda não tive a oportunidade, mas eu quero doutora, sim, porque é muito bom. Eu até me interessei pela área, porque eu realmente não tinha nenhuma causa nessa área. Leia mas sim. estudei bastante para entender, porque é um caso realmente muito específico. É mesmo. Tem muitas peculiaridades. Não, assim. leia o livro Direito Imobiliário de AZ se for possível. Tem o livro Uso Capião, são bons livros para ajudar a doutora, viu? Agradeço muito, viu, doutor? Nossa, me deu uma luz aqui muito importante. Qualquer coisa que precisar, estou à disposição, e fique com a cabeça tranquila em relação à consciência. A doutora está fazendo um trabalho muito bem feito. A única coisa que eu faria mais é o uso capião. A doutora né, explica para a cliente, ela tem que entender que é outra ação autônoma, outros honorários, outras custas processuais, mas para ela é muito importante para continuar na briga, né? E falar que o caso é complexo. Ela, a gente vai alegar a questão do uso capião como matéria de defesa para consubstanciar essa boa-fé. Verdade. Para tentar tutelar a posse. Mas a gente não vai conseguir um resultado de falar, não, essa área aqui é sua por meio dessa ação. O caso por si só é um caso complexo, difícil, né? E tem que ter ciência isso. Porque às vezes a pessoa acha que contratou advogado e resolveu o problema. E não é assim, né? A doutora está fazendo o melhor. Mas o caso é ruim. O caso é ruim de trabalhar. E é desgastante, assim, porque a pessoa pensa até em não, vamos fazer um acordo, mas até para fazer o acordo, porque ela tem ali o imóvel e está numa situação muito complicada até para quem vai comprar o imóvel dela se não resolver essa questão, né? Assim, fica bem complicado, assim. É difícil. Então, conta comigo, se precisar, manda a peça, eu olho, tá bom? Com muito carinho. Se quiser marcar a mentoria, eu corrijo a peça. Fazemos isso juntos aqui na plataforma. A plataforma, se a doutora clicar na televisãozinha, eu consigo ver o que a doutora está vendo e vice-versa. Então é bem legal. Ajuda de um jeito ou de outro. A intenção é ajudar sempre. Com muito respeito. Tá bom, tá? doutor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, viu? Se a gente não se falar, Feliz Natal e um maravilhoso Ano Novo para a doutora. Para a família toda. Igualmente, doutora. Tchau, doutora. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.